Parte 2. Ok. Retomamos aqui a aula, depois desse pequeno intervalo por conta do DAO da internet, né, gente? Internet cai às vezes também, né? Mas retomando, falando do planejamento da oficina, da perspectiva de se trabalhar em aulas de história com uma protonarrativa e, e o planejamento da aula oficina como um planejamento para a sala de aula, que contenha várias fontes para fazer o cruzamento de dados, né? O roteiro de questões para orientar os alunos a trabalhar com essas fontes e a própria explicação do professor desse trabalho com fontes, que faz parte também desse roteiro orientador do trabalho didático. Tá? Avaliação. Nesse sorteio de questões também, você não vai fazer um trabalho simplesmente por fazer com os alunos. Você pode fazer com os alunos trabalhar, você sempre trabalha numa perspectiva de aprendizagem para chegar-se a uma avaliação. A avaliação, você pode sair desses modelos tradicionalistas de avaliação, né? Que esse modelo tradicionalista de você enfatizar para o aluno o tempo todo que você vai aplicar uma prova, que você vai cobrar na prova o que ele aprendeu, vai cobrar na prova os conceitos. Não é bem assim, né? Mas é trabalhar numa perspectiva de aprendizagem e que você vai avaliando o progresso gradual do aluno, né? Infelizmente, as avaliações são mimétricas, são medidas ainda, né? Mas quando você trabalha num processo pensando muito mais no desenvolvimento da aprendizagem, ou do que avaliar-se por avaliar, né? O rendimento é muito maior, o progresso do aluno é muito maior, tá? Então, na avaliação, você precisa observar conceitos de relatividade e objetividade crítica, complexo, que complexiza os critérios sobre a verdade científica. Tá? Agora, essa discussão de verdade científica tem que tomar cuidado com essa questão. O que é verdade científica? Tá ok? O que nós, cientistas, professor de história que lida com uma ciência humana, o que é verdade científica? Tá? Isso é questionável também, porque dependendo do que você pensa como verdade científica, você pode cair no positivismo ou no negacionismo, que está em moda aí. Tá? Isso não é bacana, né? Porque a ciência, ela lida com fontes, a ciência humana, toda a ciência, ela lida com fontes, com experiências. Né? A gente vê a área da saúde aí agora, o desenvolvimento, os estudos para o desenvolvimento da vacina, aos desenvolvimentos para uma vacina da Covid. Né? A quantidade de estudos em laboratórios, de testes com pessoas, com seres humanos, são infinitos, né? Isso é trabalho científico. E a gente faz isso também na nossa história, né? Por quê? Porque é ciência. Negar que a história não é ciência é uma coisa extremamente maluca, tá? Porque o que nós fazemos com os documentos para refletir sobre a humanidade, para pensar e sentir, pensar e agir, é imenso os trabalhos da história, na perspectiva de ciência. O Riesen trabalha nessa perspectiva, na perspectiva da narrativa enquanto hermenêutica e meta-hermenêutica na ciência humana. Tá? Então, essa questão de verdade, ela é bastante sensível para você, de verdade científica, para lidar com ela. Tá? Mas por que Isabel coloca nessa perspectiva, ou talvez vocês leram diferente, a gente pode discutir aí depois, tá? Que quando ela fala que você vai considerar a aprendizagem que o aluno já tem em si, traz consigo, mesmo a mais simplista, você não pode dizer que tudo que o aluno vai dizer é história.
tem que ter um certo cuidado com isso, tá? Porque senão vira a história qualquer coisa, né? Não é bem assim, tá, gente? Então, tem que ter um senso para perceber o que é verdade científica. Depois o Breno também pode discutir um pouco disso aí, porque o professor Breno, é da área de teoria e tem uma discussão longa, tá? Na oficina, você vai chegar, então, num processo de avaliar todo esse trabalho feito com protonarrativas, com a chuva de palavras, você vai chegar num processo de desenvolvimento cognitivo, mas que você vai chegar num processo de avaliação do aluno, de fato, da aprendizagem. E avaliar hoje, avaliar é avaliar conhecimentos. E a Isabel vai seguindo na linha do seu orientador Peter Lee, dizer que conhecimentos mais ou menos válidos, quais são esses conhecimentos válidos para a nossa ciência, né? Válidos como científicos, porque é uma ciência, válidos aproximados, onde eles se aproximam nessa ciência, quando não se aproxima, porque são do senso comum, ou alternativos. Nem tudo que é senso comum é história, por isso que eu estou falando, ela fala da verdade científica e tem que ter um cuidado para isso. Então, a aprendizagem, segundo Peter Lee, que abarca a concórdia, é gradual. E o processo de aprendizagem é mesmo gradual. Se vocês observarem o que o aluno aprendeu no sexto, para depois no sexto ano, sétimo, oitavo, nono, e depois chegar-se até o ensino médio, é um processo gradual de aprendizagem, de amadurecimento. Então, como é que você vai fazer a avaliação? Tá? Pensando nessa perspectiva da aprendizagem como processo gradual de evolução, gradual do conhecimento. Ok? Então, considerar os princípios da avaliação dos conceitos, do que os alunos avançaram enquanto críticas no trabalho, no cruzamento nas diversas fontes, no cruzamento das fontes, no roteiro, quais os conceitos os alunos apresentaram nas respostas, se nesses conceitos eles apresentam conceitos que se diz a ciência, que se diz a teoria da sua ciência. Não é, quando eu digo isso, não é que o aluno, você vai pensar que o aluno vai, esse aluno desenvolveu esse conceito que chama, ele escreveu protonarrativa, que vai na linha do Rios. O aluno não vai escrever isso, obviamente, né? Mas quais os conceitos ele apresenta, né? Esse trabalho feito aqui como primeiro momento só um minutinho. Esse trabalho feito aqui, primeiro momento de um trabalho, que é a ficha 5, ficha de exploração de ideias tácitas, de ideias prévias, acerca dos conceitos sobre reforma religiosa. Então, aqui, gente, veio as palavras, as chuvas de palavras. Essas chuvas de palavras, elas remetem a conceitos sobre a reforma religiosa. Desses conceitos, com o cruzamento das fontes aqui, os alunos têm que desenvolver esses conceitos, escrever sobre esses conceitos. De que forma eles desenvolveram sua aprendizagem a partir dos conceitos. O que eles narraram? Quais são as narrativas eles construíram ou constroem olhando os conceitos, a partir das fontes sobre o tema. Né? Esse tema, aqui, reforma religiosa, o conteúdo, se a gente fosse de fato buscar o Peter Lee,
Esse tema a gente chama de conceito substantivo, ok? Então, o Peter Lee trabalha em duas perspectivas aí, conceituais. Os conceitos substantivos e conceitos de segunda ordem. Os conceitos substantivos são os conceitos que estão tipo, reforma religiosa, Revolução Francesa, Revolução de 30, expansão marítima, expansão comercial. Esses são conceitos substantivos. O que a teoria traz relacionado a esses conceitos, o que os alunos desenvolvem relacionado ao conceito substantivo, que são conceitos teóricos, chamam-se conceitos de segunda ordem. Então, como os conceitos de segunda ordem aparecem no roteiro apresentado aos alunos, esse roteiro aqui de questões que ela apresentou, que está lá no livro. Ok? Aí o legal da educação histórica é que você perspectivou uma aula oficina aqui a partir de um conceito substantivo que é reforma religiosa, está lá no livro didático, mas eles levaram textos, levaram mapas, imagens e outros textos que remetem aos conflitos do presente, né? Os textos que os alunos construíram desse trabalho todo, considerando a chuva de palavras, a gente observa qual foi o texto que o aluno produziu. O texto que o aluno produziu, nós chamamos de narrativa, tá? E aí, nós fazemos uma coisa que o Rafael Sade trabalha, que eu achei que ficou muito bacana no texto dele, outras pessoas aí fizeram um monte de críticas, né? Que quando nós pesquisadores, eu, pesquisadora, faço esse trabalho com os alunos aqui, mas eu tenho um objetivo, que é o objetivo de fazer com que o aluno analise o que é reforma religiosa, construindo um texto a partir deste conceito substantivo. Os textos que os alunos constroem é uma narrativa. Esses textos são narrativas, né? Eu, como pesquisadora, analiso essa narrativa. O que aparece na narrativa dos alunos? Quais os conceitos os alunos foram capazes de emitir a partir desse trabalho todo? A partir do roteiro, a partir das fontes, a partir das chuvas de palavras, como o aluno se orienta no tempo presente, pensando o passado e perspectivando o futuro neste trabalho. Qual a narrativa ele constrói? Eu, como pesquisadora, analiso os conceitos que aparecem, se aparecem conceitos de temporalidade, como aparece, quais são esses conceitos. Rai, por favor, né? E aí, quando eu analiso esses conceitos, eu faço um exercício de meta-hermenêutica. Porque nesse trabalho todo nós estamos fazendo uma hermenêutica com os alunos. E para o Rafael agora eu faço a meta-hermenêutica. Tá? Então, daí, se o professor trabalhar com esse tipo de metodologia, ou seja, metodologia de aula, oficina, com os seus alunos, ele vai ver, ele vai conseguir medir mimimetricamente o trabalho avaliativo, ou seja, o processo de aprendizagem do seu aluno, qual foi o seu desafio cognitivo e que avanço cognitivo ele teve no seu processo de aprendizagem. Tá? E é bacana, viu, gente? É muito bacana esse trabalho, porque quando você lê a narrativa do seu aluno, você percebe claramente o que está posto na aprendizagem dele.
E você pode direcionar depois as suas aulas de outros conteúdos, levando em consideração o que está posto na narrativa do aluno, o que ele aprendeu. Tá? Essa história de prova que responde com X, sem uma perspectiva de o aluno desenvolver seu processo de aprendizagem, é meio complicado. Esse processo não dá para pensar aqui, tá? Nesse modelo de prova de marcar V, que é um modelo adequado para isso aí, agora um nome adequado, que me saiu da cabeça, tá? Mas é isso, tá? A aula é isso, o texto é isso, ok? Que já tem gente aí pedindo para sair, né? Já tem um tempão que nós estamos aqui conversando, já tem mais de uma hora, né, Breno? Então, Sim. agora vamos abrir para as questões. As dúvidas? Conceição? Pode. O Breno Posso controla falar? aí, mas por mim pode falar, tranquila. Oi, Pode falar. não, eu só queria. Pode falar? Eu só queria que você repetisse uma coisa que eu fiquei meio perdida na hora, quando você falou dos conceitos de segunda ordem. Você pode repetir, por favor? Tá. É a Maria Eduarda? Quem é a Luísa? É a Luísa. A Luísa. Oi, Luísa, tudo bem? Todos os textos da Isabel Barca e de outros também, todos, assim, para ser bem boazinha, né? Aparece muito essa perspectiva dos conceitos teóricos desenvolvidos pelo Peter Lee num projeto imenso que o Peter Lee trabalhou com 120 mil alunos lá na Inglaterra, né? E que ele construiu os conceitos de primeira ordem e primeira ordem, os conceitos que a história é dada, ensinada por conceitos substantivos e conceitos de segunda ordem. Os conceitos substantivos são aqueles conceitos marcos, o eixo central do que está no conteúdo que você vai ensinar. Os conceitos de segunda ordem são os conceitos que aparecem na teoria, né? Por exemplo, aqui, cristão novo, pode ser um conceito de segunda ordem. Tortura, conceito de segunda ordem. Judeu, conceito de segunda ordem. Agora, como esse conceito de segunda ordem são conceitos teóricos, ok? É a teoria. A teoria fundamenta a produção a partir dos conceitos de segunda ordem, como esses conceitos aparecem e como eles podem ser categorizados teoricamente. Tá? É o mais difícil para se entender. Mas no processo de aprendizagem, como esses conceitos que se referem à teoria aparecem numa narrativa de um aluno seu sobre, vamos supor, sobre escravidão, sobre o escravismo no Brasil. Qual o conceito de segunda ordem o aluno consegue, a partir de um texto que ele leu, a partir de um trabalho com fontes em sala de aula, ele consegue pensar. Agora, gente, veja bem, esses conceitos de segunda ordem não é você pôr o aluno para ir lá copiar do livro, sem o aluno saber qual é o sentido do conceito no texto histórico. Certo? Ok, Luiz? Não sei se deu para esclarecer. Entendeu? Uhum. Mais alguma coisa, gente? Ô, Luísa, quando nós começarmos ao trabalho nas escolas, e que a gente montar os trabalhos a partir de uma perspectiva assim, para os alunos, a gente vai depois ler nas narrativas dos alunos o que aparece. O que aparece como na perspectiva de avanço de uma proto-narrativa. Tá? Ok, Breno? Então, Conceição, quero agradecer, né, pela bela aula que você nos deu e faria apenas um comentário, né? O principal objetivo da gente
trazer essa discussão sobre aula-oficina é preparar os estudantes, nossos estagiários, para a vivência que eles terão no estágio na escola da Lísia Dolles, mediado pela tecnologia, né? E qualquer atividade que a gente for fazer em estágio nesse semestre, nenhuma delas vai ser os alunos dando uma aula conferência, né? Muito menos uma aula colóquio. Essa, inclusive, foi o espírito da pergunta, da questão norteadora que a gente colocou para os nossos estudantes, para eles lerem o texto com esse olhar, né? Seria justamente de pensar como realizar uma aula-oficina no contexto atual, né? Um contexto de quarentena, de isolamento e de ensino mediado pela tecnologia. Então, vejam que o próprio professor da Escola da Lísia Dolles, o professor que vocês vão acompanhar e que estará conosco já nessa quinta-feira, ele tem feito atividades com os estudantes. E essas atividades, elas se tornam ainda mais significativas quando vistas à luz da aula-oficina, né? Então, acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, em primeiro lugar, por essa questão, digamos assim, mais conjuntural. Qualquer atividade que nós formos fazer com os estudantes, o tipo de contato que a gente vai ter com eles, vai ser por meio de atividades, e nós acreditamos, né, Conceição, que a melhor maneira de orientar uma atividade é à luz desses pressupostos teóricos colocados pela Isabel Barca na aula-oficina. A gente acredita que são argumentos sólidos, relevantes, né, porque conseguem fazer esse trânsito entre aspectos teóricos e também aspectos próprios do chão da escola, né, como a Conceição colocou. E uma segunda questão, né, que eu acho que a gente poderia colocar também, é que uma boa compreensão da aula-oficina, né, se vocês tiverem uma boa compreensão desse texto, vocês também fizeram, ao mesmo tempo, uma boa reflexão sobre o tema do planejamento, porque tudo isso que a gente discutiu aqui e são aspectos que vão fundamentar vocês para vocês fazerem um planejamento. Vocês escolherem, vocês pensarem, né, que existem diferentes tipos de aula, que durante o planejamento vocês precisam pensar nos estudantes, né, qual visão que vocês têm dos estudantes, como que eles vão ser inseridos, a importância da seleção de documentos, da seleção das questões problematizadoras. Tudo isso são elementos que, quando vocês forem fazer um plano de aula, um plano de ensino, são elementos que vão estar presentes, não é? Então, nosso objetivo foi duplo, né, com essa aula. Primeiro, assim, mostrar para vocês que a aula-oficina é um caminho promissor, né, para esse contexto que a gente vive hoje, é uma metodologia que se mostra atual, se mostra relevante para ser utilizada no ensino remoto. E, em segundo lugar, o nosso objetivo foi mostrar para vocês que existem questões, pressupostos teóricos e didáticos que devem estar presentes quando vocês fizerem qualquer atividade de planejamento. Não é? Então, assim, essas seriam as minhas contribuições à excelente fala da Conceição. Obrigada, Bruna. Bruna está sendo bonzinho comigo, gente. Nós temos aí no Brasil a educação histórica, eu acho que vocês foram aluno do Rafael, já devem saber. Ela entra no Brasil aqui a partir dos trabalhos desenvolvidos na Universidade Federal do Paraná pela professora Maria Auxiliadora Schmidt, e ela acabou de publicar agora um trabalho bem bacana, que ela está fundamentando nas teorias todas, começando a lidar desde as teorias tradicionalista e behaviorista,
de aula-conferência, aula-colóquio, do Skinner, do Bloom, do Jean Piaget, chegando até no Paulo Freire, porque ela é uma estudiosa de Paulo Freire no Brasil, né? Nada a ver com a desconstrução do Paulo Freire, que tem que ser colocada aí pelos negacionistas. O Paulo Freire foi um educador que produziu muita coisa, muito respeito, é muito lido fora do Brasil, né? E a professora Maria Auxiliadora Schmidt, com esse modelo de aula-oficina, passando pelos teóricos da psicologia humana, da pedagogia e da história em tese, porque a área dela é a ciência, é a história, é a ciência da história. Ela agora produziu um livro que chama Didática Reconstrutivista da História, a partir da aula histórica, pegando o modelo da aula oficina desenvolvido pela professora Isabel Barca, tá, gente? Tá nesse livro dela aí, ó. Ok? Já foi lançado, Conceição, o livro? Já foi lançado pela CRV no Paraná, pela CRV. É recente, né? Recente, é. Ela publicou agora, ela mandou para mim, acabou de chegar pelo correio, 2020. E tem o e-book também, que a editora vende o e-book. Eu até comprei o e-book, porque ela tinha me mandado a tese, mas no livro é a tese de concurso para titular dela. Quando a gente chega no último nível da carreira, a gente tem que fazer outro concurso na universidade, tá, gente? Não é que ela nunca fez, a gente faz concurso na universidade o tempo todo. Até eu estou fazendo minha tese agora, e uma colega veio aqui em casa e falou assim: uai, mas professora, essa história aí faz concurso o tempo todo? A vida nossa é de concurso o tempo todo. Então, eu estou escrevendo também minha tese para o meu concurso de titular no UFG, e esse livro é o resultado da tese de concurso de titular da professora Maria Auxiliadora Schmidt. Ela tinha me mandado a tese, e depois a tese dela fez meio que um memorial e tese, ficou muito bacana. E no livro ela limpou essa coisa da vida dela, como fala? Da autobiografia dela no livro, né? Os dados autobiográficos, que eu achei que tivessem muito bacanas, e agora ela publicou com esse título Didática Reconstrutivista da História, fazendo uma discussão da didática da história, da relação da didática da história do alemã, do que o Klaus Bergmann e o Jörn Husen apresentam, com a educação histórica e com a aula-oficina e a aula histórica. Uma perspectiva bem bacana de pensar a história, o campo do ensino da história, pensar essa relação entre didática e ensino de história e mostrar como a aula pode ser a aula de história pode ser uma aula embasada nos pressupostos de uma teoria que tem a ver, que busca o sentido da história a partir das carências de orientação do sujeito, né? E através da pesquisa empírica, tendo a escola como espaço de aprendizagem e como um espaço para a realização de pesquisa empírica. Bem bacana, viu? Agora, o e-book, eu tinha um e-book, até pensei, tenho um e-book aqui no meu computador, pensei até em enviar esse e-book para os alunos, mas eles criam uma forma de um e-book que você não consegue, pelo menos eu não descobri, distribuir, sabe? É pela CRV também? Pela CRV também um e-book. Tá? Eu tive acesso a um e-book de lá também. É um e-book que você só acessa no site, né? Você tem que ter sua senha, seu login e senha, acessa no site. Você não baixa o arquivo, né? Não baixa o arquivo, Eles criaram um sistema anti-compartilhamento. Anti-compartilhamento, exatamente. E meu aluno também comprou, porque ele está fazendo a tese comigo, o Max, né? E ele achou, eu não quis falar não é formatação, como eu falo, o projeto gráfico do e-book deles não estava muito bacana, muito chato de ler. Aí eu não comentei, depois o Marco até um dia comentou que é um projeto bem chato de ler, o projeto gráfico do e-book da CRV. Mas o livro está bem bacana, o livro está aqui,
Depois a gente pensa aí em depois fazer alguns capítulos aí para os alunos lerem, né? A gente fez agora também uma resenha desse livro que vai sair agora pela revista História Hoje. Não sei se ela está atrasada, né? Mas tem uma resenha lá também. Então é isso, gente. Tá? Quinta-feira temos encontro, né, Conceição? Temos. Vamos passar. Breno, dá para parar de gravar? Vou parar. Acho que já está legal a gravação, né? Já dá para ouvir, os alunos também ouvirem, reler o texto e ver a gravação, né? Com certeza.